Empresários e gestores do Rio reunidos para discutir o desenvolvimento econômico e social do município. O encontro foi nesta segunda-feira, 2 de dezembro, e contou com a presença do presidente do Parlamento Carioca, Carlos Caiado. Eu acho que é um debate interessante. A Câmara Municipal, nesse exemplo, já teve também inúmeras vezes em debate desse aqui no LIDE e deu importância em várias legislações que foram aprovadas para a gente poder escutar os dois balcões dos dois lados, né? O prefeito do Rio abre gabinete de transição para o 4º mandato e anuncia um choque de civilidade. Proibição de atividades que façam apologia ao nazismo está entre os assuntos que devem ser debatidos esta semana pelos vereadores do Rio. A concessão de benefícios para mulheres doadoras de leite materno também vai ser analisada. Veja também. Começa a Operação Verão do Corpo de Bombeiros nas praias do Rio. E o Botafogo é o campeão das Américas. É agora, no CRN2. Boa noite. Um encontro no Copacabana Palace, na Zona Sul, reuniu líderes empresariais e autoridades para discutir o desenvolvimento econômico da cidade do Rio. O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Caiado, foi um dos participantes do encontro. No centro da discussão de empresários e gestores do Rio, o desenvolvimento econômico e social do município e os desafios para os próximos 4 anos no novo mandato do prefeito reeleito Eduardo Paes. Ele tem uma visão interessante como podemos aumentar a colaboração entre os negócios dos Estados Unidos e também os negócios do Brasil. É importante que há muitas oportunidades para mulheres, para as pessoas negras, para todos, para aumentar uma economia em qualquer parte do mundo, nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. Eu acho que essa é uma oportunidade de transmissão de conhecimento e principalmente que as pessoas vão se atualizar. Então, esses encontros entre o setor empresarial e toda a parte legislativa do Rio de Janeiro são fundamentais. Eu acho que é um debate interessante. A Câmara Municipal, nesse exemplo, já teve também inúmeras vezes em debate desse aqui no LIDE e deu importância em várias legislações que foram aprovadas para a gente poder escutar os dois balcões dos dois lados, né? E esse balcão está sentado no mesmo lugar. E quem se beneficia, a consequência é a população. O fortalecimento da união empresarial e institucional em prol da cidade foi um dos destaques do debate sobre o futuro da capital. Esse evento é muito importante para a gente saber, do lado empresarial, o que esperar do governo e também, por outro lado, nos colocarmos à disposição de como que a gente pode ajudar nesse plano estratégico para os próximos anos do Rio de Janeiro. Você fazer esse networking entre empresários e o poder político é muito importante e é fundamental, eu acho, para tudo, né? Para que as coisas aconteçam. O prefeito destacou o cenário que encontrou na cidade no início do atual mandato em 2021 e reforçou que os avanços obtidos nos últimos anos são resultado do trabalho conjunto com a Câmara Municipal do Rio. Eu tenho a certeza de que nós conseguimos no PSD, está aqui um dos grandes líderes do nosso partido, o presidente da Câmara, o Carlos Caiado, eu tenho certeza que nós conseguimos construir as condições, as circunstâncias que nos permitem olhar para esse próximo mandato sem perder essa capacidade de inovar, de fazer e de continuar avançando com o Rio de Janeiro. A saúde voltou a funcionar, está ali o excepcional trabalho do secretário Daniel Sorães, a prefeitura voltou a investir, voltou a cuidar da cidade, voltou a fazer obras. Eu quero mais uma vez reiterar que tudo isso que eu estou falando não seria possível se o presidente da Câmara de Vereadores não fosse o Carlos Caiado, que vocês estão vendo aqui, mais uma vez, aplausos para ele, porque ele é incomparável. A gente vê o Rio numa trajetória ascendente de crescimento. A reeleição do prefeito Eduardo Paes, do presidente Caiado, eles mostram que os cariocas são favoráveis, né, ao que vem acontecendo nos últimos anos
E eu confio muito que as nossas lideranças políticas representadas nessas figuras, elas entendem o que os cariocas anseiam, desejam e que eles estão comprometidos em viabilizar e materializar essas expectativas. Durante o evento, o Paes anunciou as primeiras iniciativas para o 4º mandato. Entre elas, a criação de um gabinete de transição que vai ser comandado pelo vice-prefeito eleito Eduardo Cavalieri. O grupo vai trabalhar nos próximos 30 dias diversos eixos temáticos, com destaque para a civilidade e a colaboração do Estado na área de segurança. Nós vamos entrar mais no tema da segurança, não vamos resolver, estaremos trabalhando de forma complementar ao governo do Estado, mas vai sair dessa transição algo que nós vimos gestando já há algum tempo, para que o município tenha um papel mais efetivo no campo da segurança pública. O gabinete de transição também vai discutir nos próximos dias temas como o equilíbrio fiscal, a boa gestão, a governança, economia, infraestrutura, equidade e felicidade. A ideia é que nós possamos ter uma visão que não seja necessariamente interna da própria prefeitura. É óbvio que são atores, né, que participaram do governo, mas que podem, em determinado momento, ter um olhar mais distante do dia a dia da prefeitura e ousar e criticar e fazer as mudanças que são sempre bem-vindas e importantes. A Câmara de Vereadores tem essa missão importantíssima também da gente fazer uma das melhores gestões. Estou muito animada para poder fazer parte dessa composição de novas vereadoras e vereadores. E é claro, nesse trabalho alinhado em conjunto também com a prefeitura, a gente consegue fazer entregas muito bem consolidadas. A última gestão com o presidente Caiado mostrou muito isso, que essa construção, em conjunto fortalece a cidade, fortalece os compromissos e, é claro, quem sai ganhando é o cidadão. E durante uma entrevista coletiva foram anunciados mais detalhes sobre o gabinete de transição criado nesta segunda-feira na cidade do Rio. Os grupos de trabalho vão se reunir até o fim deste mês na Faculdade de Matemática, o IMPATEC, no Porto Maravilha, na região do Porto Maravilha. O objetivo é definir as metas e diretrizes que farão parte do plano estratégico do período de 2025 a 2028, que compõe o novo mandato do prefeito Eduardo Paes e do vice-prefeito Eduardo Cavalieri, que tomam posse no dia 1º de janeiro. O foco é a eficiência da gestão do município. A ideia é que esse gabinete de transição funcione com 2 vetores. O vetor principal, o mais importante de todos, que vai acontecer sobre o comando do vice-prefeito eleito, Eduardo Cavalieri, que é justamente a definição de propostas, de projetos, de fazer uma leitura que, obviamente, já vem sendo feita de tudo aquilo com que nós nos comprometemos durante o processo eleitoral, de revisão do planejamento estratégico. A partir também do dia de hoje, o presidente estadual do PSD, o deputado federal Pedro Paulo, passa a dispor dos instrumentos para que possa conversar com os partidos aliados na construção da participação desses partidos aliados da nossa administração. Ou seja, a gente sabe o quão importante é fazer política, estabelecer relações de diálogo, mas entendemos que isso deve se dar também de maneira institucional. O prefeito reeleito também destacou que civilidade é a palavra que abrange o que o novo governo deseja para a cidade. Isso tem a ver com uma marca do Rio de Janeiro, que sempre foi uma cidade conhecida por ser uma cidade acolhedora, que volta a ocupar o seu papel de centro de tomada de decisões, de centro de grandes eventos, de farol do Brasil para todo mundo. Portanto, a gente entende que civilidade é uma palavra que abarca aí uma série de ações. Vamos cuidar melhor daqueles que mais precisam, vamos viver num ambiente de mais harmonia, vamos ter mais segurança pública, mais respeito às regras da nossa cidade. Se eu pudesse fazer uma encomenda aqui ao secretário Cavalieri, eu chamaria de choque de civilidade. Isso não tem a ver com choque de ordem. Ordem é sempre necessária, respeito às leis é sempre necessário, mas a cidade do Rio de Janeiro, em minha opinião, precisa avançar nesse choque de civilidade, que é uma expressão que abrange muito mais do que só ordem pública, que também tem a ver com ordem pública, que também tem a ver com segurança pública, mas tem a ver muito mais com a atitude dos cidadãos em relação à sua cidade. O vice-prefeito eleito, Eduardo Cavalieri, apresentou os novos eixos temáticos do planejamento estratégico do novo mandato. Temas como alcançar Capaguiá,
aumentar o orçamento público, né, ter uma nova meta para aumentar esse orçamento público olhando para frente, para poder atender mais, fazer mais investimentos, melhorar a qualidade dos serviços públicos, vão ser colocados aqui no Gabinete de Transição e, obviamente, também a integridade, transparência pública, a transformação digital, serviços digitais aqui nesse eixo. A gente vai estabelecer com a sociedade, estabelecer com os diferentes órgãos da Prefeitura, o que pode ser a importância desse eixo de civilidade, seja nos serviços públicos, seja na própria área de segurança, mas seja também na relação com o cidadão, como a gente coloca a civilidade como eixo central da nova gestão, da nova administração da Prefeitura do Rio. Isso inclui regras de trânsito, inclui um novo papel da Guarda Municipal, que já foi objeto de discussão e permanente debate com a sociedade e na própria Prefeitura na atual gestão. Com a função de dialogar com os partidos que integram a aliança política, Pedro Paulo agradeceu a oportunidade de colaborar na montagem da equipe que irá atuar na próxima gestão. Cada partido que nos ajudou a compor esse plano de governo que saiu vitorioso nas urnas, agora vai nos ajudar a governar, a entregar tudo aquilo que nós nos comprometemos. Bom, e como secretário da Casa Civil do Rio e vice-prefeito eleito Eduardo Cavalieri está no comando do Gabinete de Transição, Leandro Machelli assumiu a pasta. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, durante a coletiva de imprensa. Olá, pessoal. Essa segunda-feira foi um dia bem abafado aqui na cidade do Rio, máxima de 40 graus registrada. E para essa noite a gente tem previsão de pancadas de chuva, que podem ser de intensidade forte, vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Então a gente está com essa condição de instabilidade pré-frontal, condição que antecede a frente fria. Amanhã, na terça-feira, com a passagem dessa frente fria, a gente tem previsão novamente de pancadas de chuva moderadas a forte a partir da tarde. E aí, com o lento deslocamento dessa frente fria, essas pancadas de chuva, essa chuva moderada forte, ela deve se estender até a quarta-feira. Então a gente pode ter acumulados mais elevados, principalmente amanhã na terça-feira. E hoje uma pancada de chuva mais isolada e amanhã uma condição para chuva na cidade como um todo. Amanhã a máxima prevista é de 37 graus, então declínio em relação a hoje, mas ainda assim um dia bem abafado amanhã na terça-feira. E é isso. Fiquem atentos aí às nossas atualizações, sigam as redes sociais do COR e também baixem o aplicativo cor.rio. Tchau, tchau. Olha só, agentes do programa BRT Seguro prenderam um homem por dano ao patrimônio público. Foi na estação Vendas da Varanda, em Santa Cruz. Ele quebrou parte da estação e a máquina do sistema de bilhetagem Jaé. Com o homem foram apreendidos um estabilizador de voltagem, o leitor de dinheiro, que fica acoplado à máquina da estação, faca, chave de fenda, alicate e fiação. O material foi levado para a delegacia do bairro e o suspeito para de Campo Grande. O programa BRT Seguro foi criado há 3 anos por meio de uma emenda na lei aprovada pelos vereadores, que autoriza a Prefeitura a investir recursos na intervenção no sistema de transportes. Em instantes, os assuntos que estão na pauta de debates nesta semana na Câmara do Rio. E mais, a festa da vitória do Botafogo, que reuniu uma multidão na Zona Sul. O time é o campeão da Libertadores e está a um passo de conquistar mais um título. O CRN2 volta já, hein? O CRN2 está de volta com os assuntos que devem ser debatidos esta semana pelos parlamentares do Rio. Dos 59 projetos de lei que os vereadores têm para votar nesta semana, 5 são em tramitação especial, regime de urgência em discussão única e 1 em regime de urgência em segunda discussão. Eles tratam de vetos parciais ou totais da Prefeitura, além de um projeto de decreto legislativo. Os parlamentares vão discutir em plenário o PL que estabelece as diretrizes para o acolhimento de denúncias de racismo no ambiente obstétrico pelos canais da Prefeitura, o que institui o Programa Municipal de Educação 5.0 na rede municipal de ensino, o que analisa a prestação de contas de projetos culturais financiados com recursos públicos, os que declaram patrimônios culturais de natureza imaterial, as manifestações de Folia de Reis e o Axé Mulher, e a concessão de licença ao prefeito e ao vice-prefeito para se ausentarem do território nacional e do município no ano de 2025. Este precisa ser definido até o dia 9 de dezembro. A concessão de benefícios para mulheres doadoras de leite materno também vai ser analisada.
Outro direito que deve beneficiar mães e responsáveis é o que estende o passe livre nos transportes públicos dos alunos de educação infantil e do ensino fundamental, matriculados em escolas municipais, a essas pessoas. Há ainda em debate leis que protegem os idosos. Uma que impede a participação em concurso público ou a contratação pela administração pública de pessoas que estejam sob medidas cautelares ou tenham sido condenadas por violência praticada contra quem tem mais de 60 anos, e outra que garante tratamento humanizado para idosos na rede de saúde pública. Temas como o uso responsável da inteligência artificial, proibição de atividades que façam apologia ao nazismo e o tombamento por valor histórico, social, cultural e esportivo do estádio Moça Bonita, sede do Bangu Atlético Clube, também estão na pauta dos vereadores. Personalidades e instituições que atuam no combate ao HIV e à AIDS foram homenageadas nesta segunda-feira, no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Uma luta diária para vencer o preconceito que contribui para o avanço da doença. A iniciativa foi da vereadora Mônica Benício. A doutora Márcia Rachid é uma das pioneiras na luta contra a AIDS no Brasil. Ao longo de quase 40 anos, tratou de pessoas que vivem com HIV e AIDS. A infectologista teve como desafio combater o estigma e o preconceito. A doutora Márcia Rachid, como médica e ativista, acompanhou a trajetória científica, assim como as campanhas de conscientização e a luta por um tratamento eficaz e a divulgação de métodos preventivos. Ela recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga. Nós aprendemos que mesmo diante das perdas, seria importante manter a força, manter a vida mais importante do que o vírus. E ontem, dia 1º de dezembro, foi um dia de conscientização, um dia de celebração da vida e não necessariamente um dia de pensar na morte, porque a gente tem muitas perdas ao longo dos anos e ainda temos 10 mil pessoas que morrem de AIDS pelo preconceito, pessoas que não têm acesso. Então eu fico bastante feliz porque eu acho que eu consegui aprender, mesmo diante da morte, que cada um pode fazer a sua parte. O Grupo Pela Vida é o primeiro fundado no Brasil por pessoas vivendo com AIDS e HIV. Desde 1989, ações e iniciativas garantiram inúmeras conquistas. O grupo é formado por importante quadro de voluntários. Eles atuam em projetos, atividades e estratégias para a desconstrução do estigma relacionado à doença e a integração no cotidiano social, além da garantia dos direitos. O Grupo Pela Vida criou o primeiro serviço regular de informações telefônicas sobre o assunto no Brasil. Hoje ele recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia é o estigma e a discriminação à pessoa que vive com HIV. Então nós temos que fazer sempre mais campanhas. Nós temos que também, que esta casa esteja sempre atenta, que o poder público esteja sempre atento também à prevenção, ao acesso à saúde, porque hoje ainda o Rio de Janeiro é um dos estados em que mais temos índice de infecção para HIV/AIDS. E isso é um dado muito complicado, principalmente na população jovem e populações estigmatizadas. Durante a cerimônia foram entregues moções de louvor e reconhecimento a 13 personalidades e instituições. A solenidade marca 1 ano do lançamento da Frente Municipal de Combate ao HIV/AIDS, presidida pela vereadora Mônica Benício. Essa homenagem hoje é justamente de pessoas que estão no campo da ciência e dos movimentos sociais, trabalhando para que pessoas que vivem e convivem com HIV e AIDS possam ter a sua vida valorizada. Para que se tire o estigma da morte, que se tire o estigma do preconceito, que ainda é tão estruturante nesse tema. Então, para nós hoje é um dia de celebração da vida e da história, de luta de todos e daqueles e aquelas que hoje estão aqui colaborando para a gente ter uma sociedade com menos preconceito e mais qualidade de vida. Olha só, a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros lançaram a Operação Verão na Orla de Copacabana, viu? Novos equipamentos, como drones com farol de busca e barcos infláveis, serão usados para atender a população em caso de resgate no mar e áreas inundadas por temporais. O evento foi aberto ao público. Os agentes mostraram a capacidade técnica e operacional dos 2 órgãos para atuar em salvamentos e em desastres causados pelas chuvas, características do verão. Serão 2 drones novos com megafone e farol de busca com precisão de 900 metros e capacidade de voo em condições adversas.
além do reforço de 43 barcos infláveis, mais estáveis e eficientes, mesmo com o mar agitado. A corporação também vai apostar na implantação do serviço de médicos em motos aquáticas. Nos últimos anos, o governo do estado do Rio de Janeiro investiu mais de 1 bilhão na Secretaria de Defesa Civil e no Corpo de Bombeiros. E nessa data também tivemos a oportunidade de aproximar a sociedade da corporação. Aqui com diversas tendas onde nós mostramos as nossas atividades. O público também interagiu com os cães farejadores, participou de oficinas de primeiros socorros e recebeu orientações de prevenção a tragédias. A Defesa Civil informa: há risco de deslizamentos nesta área. Houve também a formatura da nova turma de guarda-vidas dos bombeiros. E a demonstração de salvamento no mar. As crianças contaram com espaços especiais com brincadeiras interativas. José Alberto levou o filho Tom, de 7 anos, para ver de perto seus heróis. O Tom ama bombeiro, ele ama sirene, luz, né, cara? Você gosta muito. Ele tem uns 4, 5 caminhões de bombeiro. Então, assim, tá muito bacana, ele tá amando. E o Rio de Janeiro se vestiu de preto e branco para receber os jogadores do Botafogo. O time venceu o Atlético Mineiro por 3-1 em Buenos Aires, na Argentina, e é o campeão da Libertadores. O time desembarcou no Rio de Janeiro nesse domingo e era esperado por uma multidão na praia de Botafogo, na Zona Sul. Desde a 1h da tarde, o trânsito foi interditado na Avenida das Nações Unidas. A pista mais próxima à praia foi reservada para a Festa da Vitória. Por volta das 6h30 da noite, os jogadores subiram no trio elétrico. A delegação desfilou em carro aberto do Mourisco até a Praça Nicarágua. A comemoração reuniu famílias inteiras. A conquista da Libertadores, inédita para o Botafogo, coroa uma temporada de grandes feitos e fortalece ainda mais o vínculo entre o time e a torcida apaixonada, que agora já está na expectativa para a próxima partida. O Botafogo volta a campo na quarta-feira contra o Inter, no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso garantirá o título do Brasileirão com uma rodada de antecedência caso vença o Colorado. E o Palmeiras não ganhe do Cruzeiro no Mineirão. E o CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa O Meu Lugar, hoje mostrando a história e as curiosidades de São Conrado, na zona sul do Rio. O bairro reúne uma série de peculiaridades. Está aos pés da Pedra da Gávea, tem um campo de golfe e o Hotel Nacional, projetado por Oscar Niemeyer e com jardins do paisagista Burle Marx. Assista nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Boa noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.